Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa aula é gravada, portanto, não sei se vocês estão assistindo de manhã, à tarde ou à noite. Portanto, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos trabalhando o capítulo 15, Sociedade Anônima, né? Sociedade por Ações, aula 2. Capítulo 15, aula 2, Sociedade por Ações. Então, nós falamos na última aula até o item 8, né, diluição, ações sem valor nominal. Então, agora, na aula 2, do capítulo 15, nós vamos falar, né, da continuidade ao conteúdo, tratando aqui do item 9 em diante. Então, temos aqui, sociedade anônima. A sociedade anônima sempre será empresarial. Né? Então, é só observar o parágrafo único do artigo 982, né, que confirma que sociedade anônima, né, sociedade por ações, independentemente do ramo de atividade exercido, né, não importa o ramo de atividade explorado, sempre será considerado empresarial. Pouco importa o ramo de atividade explorado, sempre será obrigatoriamente considerada como empresa. Né? Item 10, nome da sociedade anônima. Então, lá nos capítulos anteriores, quando nós estudamos direito empresarial, nós aprendemos um pouquinho a respeito de nome empresarial. Nós falamos sobre razão social. E aprendemos a respeito, né, que nome empresarial pode ser firma ou denominação. Firma ou denominação. E podemos aprender também que a sociedade anônima obrigatoriamente tem que adotar denominação, nos termos previstos aqui no artigo 1160 do Código Civil. Obrigatoriamente deve adotar denominação e nunca adotará firma. Classificação das sociedades anônimas. Classificação das sociedades anônimas. As sociedades anônimas, elas podem ser fechadas, né, e elas podem ser abertas. Quando são abertas, elas são negociadas na Bolsa de Valores ou mercado de balcão. Mais adiante nós vamos falar um pouquinho sobre a Bolsa de Valores e o mercado de balcão. Né? A MVM, Mercado de Valores Mobiliários. Né? MVM, Mercado de Valores Mobiliários. Né? E as fechadas são as sociedades anônimas que não oferecem as suas ações na Bolsa de Valores e nem no mercado de balcão. Ela é muito parecida com as demais sociedades, né? É muito parecida com as sociedades por cotas, pois não são oferecidas suas ações no mercado financeiro. As sociedades anônimas abertas, as ações são oferecidas no mercado financeiro, bolsa de valores, mercado de balcão. As fechadas, isso não acontece. Se você quiser adquirir essas ações, você vai ter que contratar diretamente com um dos acionistas que tem intenção, que tem desejo de vender suas ações. Elas não são oferecidas ao público no mercado financeiro. Item 12. Comissão de Valores Mobiliários, CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Órgão do governo federal encarregado por lei para conceder autorização para a sociedade anônima ser aberta. Né? Proteção ao investidor popular. Então, o objetivo aqui é trazer transparência, trazer proteção, né? Por conta de que é um mercado bastante específico, né? Então, né, pessoas leigas podem ser muito prejudicadas. Então, em razão disso, a Comissão de Valores Imobiliários, né, se encarrega de fiscalizar e orientar esse tipo de atividade, Bolsa de Valores, entidade privada. Temos aqui o exemplo, né, BNIF Bovespa, né, resultante da Associação de Sociedades Corretoras. Sociedades corretoras se reúnem aqui para explorar essa atividade, que exerce um serviço público com monopólio territorial. Então, só ela tem autorização para atuar aqui no Brasil. Sua criação depende de autorização do Banco Central. O Bacen tem que autorizar. E seu funcionamento é controlado pela CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Operação na Bolsa de Valores. Só opera com o mercado secundário. Então, a Bolsa de Valores somente opera com o mercado secundário. O que quer dizer isso? Compra e venda de valores mobiliários. Compra e venda de valores mobiliários. Emissão de novas ações não pode ser feita na Bolsa de Valores. Então, atua apenas no mercado secundário. Emissão de novas ações, que seria o mercado primário,
não são negociadas na Bolsa de Valores, né? As ofertas públicas iniciais, IPO, né? Oferta pública inicial, IPO, é um exemplo de operação de mercado primário e que não é ocorrida na Bolsa de Valores, não ocorre na Bolsa de Valores. Ofertas públicas iniciais, ou seja, quando a empresa passa a oferecer suas ações no mercado financeiro, o início, né? Isso não se dá na Bolsa de Valores. Pregão das ações, registra negócios do mercado secundário. Pregão das ações, registra negócios do mercado secundário. Então, todas as ações que são negociadas na Bolsa de Valores se dão por meio de pregão dessas ações. Mercado de balcão compreende toda operação relativa a valores mobiliários realizados fora da Bolsa de Valores, por sociedade corretora, né, e instituição financeira ou sociedade intermediária autorizada. Então, quando se trata de mercado primário, aí vai ocorrer a negociação por meio de mercado de balcão, certo? Então, essas IPO, ofertas públicas iniciais, ela ocorre no mercado de balcão. Não pode ocorrer na Bolsa de Valores, mas ela ocorre sim no mercado de balcão. Operação no mercado de balcão. Opera com o mercado secundário e também primário, né? Subscrição de valores mobiliários, novas ações. Então, sempre que novas ações forem criadas, elas podem ser negociadas no mercado de balcão. Ofertas públicas iniciais, IPO, é o exemplo de operação de mercado primário. Pregão das ações, registra negócios no mercado secundário, né, que somente pode ocorrer em Bolsa de Valores. Item 17. Ministério Público. Tem legitimidade para propor de ofício ou a pedido da CVM ação civil pública para evitar prejuízos ou obter ressarcimento de danos causados aos titulares de valores, né, decorrentes da prática de irregularidades. Então, sempre que tiver algum tipo de problema, né, com a prática em Bolsa de Valores, mercado de balcão, o Ministério Público tem legitimidade para estar atuando, investigando, né, pedindo a condenação das pessoas que se utilizaram, por exemplo, de informações privilegiadas, né, para obter vantagem ou fazer com que terceiros tenham vantagem no mercado financeiro. Sociedade Anônima Nacional, constituída de acordo com a legislação brasileira e com sede administrativa localizada no Brasil, sendo irrelevante a nacionalidade do capital ou dos acionistas. Então, pouco importa se o investidor, se o acionista é lá do Japão, né, é lá da Europa, é dos Estados Unidos. Isso não é relevante, né? Isso não é relevante. O que deve ser considerado, né, é a sua Constituição, nos termos da legislação brasileira. E nós vimos que a legislação é a Lei 6.404 de 76. Né? A sociedade anônima estrangeira submete-se a um controle governamental específico, previsto, inclusive, no artigo 300 da Lei de Sociedade por Ações. Constituição da Sociedade Anônima. Constituição da Sociedade Anônima, eu estou tratando aqui a respeito do momento da formação, da abertura, da criação da Sociedade Anônima. E temos aqui requisitos preliminares, previstos nos artigos 80 e 81 da Lei de Sociedade por Ações, modalidades de constituição, previsão também nos artigos 82 a 93 da Lei de Sociedade por Ações, providências complementares, previsão artigos 94 a 99 da Lei de Sociedade por Ações. Então, nós vamos tratar um pouquinho sobre os requisitos preliminares. Primeiro, subscrição de todo o capital social por pelo menos 2 pessoas, né? Então, pelo menos 2 acionistas devem ser responsáveis pela subscrição de todo o capital social. Então, a sociedade anônima ela pode ser formada por 2 sócios, 2 acionistas, aliás. Ela pode ser formada, ela pode ser constituída, ela pode ser criada por 2 acionistas. Então, a exigência do artigo 80, inciso 1º, é que ela deve ser formada de, no mínimo, 2 pessoas. Essas pessoas podem ser pessoa física ou pessoa jurídica, né? E essa subscrição é irretratável. Então, uma vez feita, não pode voltar atrás.
A realização como entrada de pelo menos, né, de no mínimo 10% do preço da emissão em dinheiro. Vamos imaginar aí 100 milhões de reais. Então, 10 milhões de reais, né, deve ser em dinheiro. Né? Essa realização, essa entrada, esse ato de constituição, né, esse início, 10% desse investimento deve ser feito em dinheiro, né, no momento da constituição da empresa. Observação: quando se trata de bancos, né, quando a sociedade anônima for um banco, esse mínimo ele é maior, é de 50% em dinheiro, né, em razão do tipo de atividade explorada. Como se trata de banco, e a matéria-prima do banco é justamente o dinheiro, então temos aqui um rigor maior. Então a entrada aqui não é de apenas 10%, mas sim 50% do preço da emissão em dinheiro. Depósito das entradas em dinheiro em estabelecimento bancário autorizado pela CVM. Né? Normalmente é feito no Banco do Brasil. Deverá ser feito pelo fundador até 5 dias do recebimento, em nome do subscritor, e em favor da companhia em constituição. Então, o fundador é que faz esse depósito. Então, o acionista que está adquirindo essas ações, que subscreveu essas ações, entrega esses valores para o fundador e o fundador fica responsável, então, por realizar esse depósito. Então, ele tem o prazo de 5 dias após o recebimento para estar efetuando esse depósito. E se não for, esse não se constituir em 6 meses, o subscritor, né, que é a pessoa que adquiriu as ações, poderá levantar o valor de volta. Né? Então, dentro de 6 meses, a sociedade anônima deve ser constituída, sob pena de permitir que o subscritor, que é o investidor, né, requeira a devolução dos valores investidos. Modalidades de constituição. Aí temos aqui a subscrição pública, né? Fundadores buscam recurso para a constituição junto a investidores. Né? Então, a sociedade precisa de investimento, ela precisa de dinheiro, e por conta disso ela cria as ações, ela subscreve as ações e oferece ao público. As pessoas, os interessados adquirem essas ações, compram essas ações, e a empresa pega o dinheiro dessas ações e investe na empresa, amplia o parque industrial, investe em tecnologias. Né? Então, a busca de investidores se dá de maneira aberta, por isso, subscrição pública é oferecida a todos que tenham interesse de investir na sociedade. A subscrição particular ou constituição simultânea, ela se dá com recursos dos próprios fundadores, ou seja, não vai ser buscado recurso de fora da sociedade para investir na empresa. Né? Então, os próprios acionistas da empresa é que vão investir na própria empresa. Então, são subscritas novas ações, mas somente os próprios acionistas, né, os próprios fundadores, né, poderão adquirir essas ações e investir mais recursos dentro da própria empresa. Quando a subscrição é pública, a sociedade pretende buscar fora da empresa, né, recursos externos para poder investir dentro da própria empresa. Subscrição pública, constituição sucessiva. Então, nós temos aqui utilização de listas ou boletins de venda ou subscrição, folhetos, prospectos ou anúncios destinados ao público. Isso é a forma de atrair interessados em investir na sociedade anônima. Utilização de empregados, agentes ou corretores, né? Também para poder intermediar, apresentar ao público essas ações, né? Buscar interessados a estar investindo nas sociedades anônimas. Negociação feita em estabelecimento aberto ao público ou comunicação pública. Então, vai ser anunciado, vai ser apresentado aos interessados as ações, né? Vai ser procurado esses investidores para estar adquirindo essas ações da empresa. Vão ser oferecidas ao público, então, essas ações. Subscrição pública. Tem início com um registro na CVM, Comissão de Valores Mobiliários, contratando uma instituição financeira para intermediar a colocação das ações no mercado, né? Onde o pedido deve estar instruído com estudo de viabilidade econômica e financeira do empreendimento, o projeto, os estatutos e o prospecto, e que a CVM pode aprovar, rejeitar ou condicionar a mudanças. Então, a CVM tem que estar antenada com esse tipo de subscrição pública. Ela deve estar por dentro, acompanhando
e fiscalizando, pois ela pode aprovar, rejeitar ou impor alguma condição, alguma mudança. Né? Ó, tem que mudar isso, mudar aquilo, caso contrário, não pode ocorrer, né, a subscrição pública das ações. Subscrição das ações. Concedido o registro pela CVM, o investimento é oferecido ao público pela instituição financeira. Então, vai ser contratada uma instituição financeira, uma corretora ou um banco, para estar apresentando essas ações, né, ao público, aos interessados que podem vir a adquirir essas ações. E aqueles que se interessarem em subscrever as ações devem assinar o boletim, lista ou carta de subscrição. Então, boletim, lista ou carta de subscrição é o documento, né, que os interessados devem assinar, né, fazendo referência aqui aos seus respectivos interesses. Devendo ser feita a integralização. Se for em dinheiro, deve pagar a entrada. Então, quando eu falo sobre a integralização, eu estou falando que é o pagamento das ações subscritas. Então, o interessado subscreve as ações, ele adquire as ações da sociedade e assume uma obrigação. Qual é a obrigação? Pagar pelo valor das ações que ele subscreveu, pagar pelo valor das ações que ele adquiriu. Quando ele paga o valor das ações que ele adquiriu, ele pratica um ato chamado de integralização. Então, o interessado subscreve as ações e depois integraliza as ações. Ele adquire as ações, depois ele paga o valor das ações para a sociedade, que se utiliza desse dinheiro para investir na própria empresa. Capital total subscrito. Capital total subscrito. A Assembleia de Fundação será convocada para avaliar os bens oferecidos à integralização. A integralização ela pode ser feita em dinheiro. Nós vimos que 10% do valor do capital tem que ser feito em dinheiro. E quando se trata de banco, 50% tem que ser em dinheiro. Mas o restante pode ser feito com bens, né? Então, você pode integralizar com bens, bem imóvel, uma patente de invenção, por exemplo. Enfim, qualquer tipo de bem pode ser utilizado na integralização. A Assembleia de Fundação será convocada para avaliar esses bens oferecidos à integralização. E se for o caso, deliberar sobre a constituição da companhia. Desde que não tenha oposição de subscritores representativos de mais da metade do capital social, elegendo-se administradores e fiscais para a sociedade anônima. Alteração do projeto de estatuto. Depende de deliberação unânime dos subscritores. A alteração do projeto de estatuto depende de deliberação unânime dos subscritores. Então, são aquelas pessoas que adquiriram as ações. Então, se todos eles concordarem, pode haver, então, uma modificação no projeto do estatuto. Caso contrário, esse projeto não pode ser alterado. Constituição por subscrição particular, também chamada de simultânea. A deliberação dos subscritores reunidos em assembleia de fundação. Aí nós temos aqui a escritura pública. Então, aqui, a Constituição por subscrição particular, ou simultânea. Deliberação dos subscritores reunidos em assembleia de fundação. Então, todos os interessados se reúnem na assembleia de fundação e ali vai ser redigida uma escritura pública. Essa escritura pública vai ser registrada na junta comercial, fazendo com que a sociedade anônima seja constituída, seja aberta. Esse é o seu início. Regras comuns, regras gerais e comuns. Pública, particular. Subscrição pública, particular. Escritura pública é dispensável para incorporação de imóveis. Então, quando eu digo incorporação de imóveis, eu estou tratando a respeito da utilização de imóveis na integralização do capital social da empresa. Quando o acionista quer pagar a integralização por meio de imóveis. Então, dispensa a utilização de escritura pública. É possível que o subscritor seja representado por procurador na Constituição. Então, se o acionista não pode ir, se o investidor não pode ir, ele pode passar a procuração para alguém representá-lo lá no momento da Constituição. Enquanto em Constituição, agrega-se a expressão em organização, porque a empresa ainda não está constituída. Fundadores e instituições financeiras serão responsáveis pelos prejuízos decorrentes da não observância da lei. Então, se alguém sofreu algum tipo de prejuízo, os fundadores e as instituições financeiras ficam responsáveis por esses danos.
Documentos pertinentes serão entregues pelos fundadores aos administradores da sociedade anônima. Registro dos atos constitutivos. Então, o registro desses atos constitutivos deverão ser levados à junta comercial. O registro é efetivado na junta comercial e a transferência da titularidade dos bens entregues à integralização. Então, se alguém integralizou com um terreno, por exemplo, se alguém integralizou com a patente de uma invenção, se alguém integralizou com algum determinado tipo de bem, uma invenção, né, uma marca, por exemplo, deverá ocorrer a transferência da titularidade de quem está adquirindo as ações para a sociedade anônima. Ou seja, lá no cartório de registro de imóveis, por exemplo, vai constar na matrícula do imóvel que o investidor não é mais o dono do imóvel e quem passou a ser agora é a sociedade anônima. Esse item 30 passa a tratar a respeito dos valores mobiliários. Esse item nós vamos falar na próxima aula.